Caros amigos e amigas, bem-vindos à semana número 31 do quadro Aconteceu na História da Igreja. Eu sou o Renan e hoje vou apresentar para vocês algumas coisas interessantes da nossa história, da história da Igreja, da história dos santos, da história dos últimos dias, da história da restauração. Coisas que aconteceram em dias como hoje, 30 de julho, ou o dia 5 de agosto, ou dias entre esses dias. Mais uma vez, como sempre falo, curtam, compartilhem, comentem o que vocês acham, suas dúvidas, seus questionamentos. Se tem alguma coisa aqui, se alguma coisa que eu falar, se alguma coisa que tiver na imagem não tiver claro, se quiserem entender mais, ou tiverem curiosidade com mais informações, falem, que com todo o prazer do mundo eu vou procurar responder. Se algo tiver errado, se vocês souberem alguma informação, já souberem de alguma história, eu falar aqui uma coisa diferente, me avisem, porque eu não vou querer estar no errado, né? Eu vou querer corrigir isso aí. Eu tenho um arquivo com todas essas informações que toda semana eu vou compartilhando e vou revisando. Às vezes eu até pesquisando, vejo uma coisa, aí penso, eita, será que eu já falei disso em outro dia e eu confundi a data, quando seria certo? Às vezes eu vejo que realmente me equivoquei, e aí eu aviso aqui no próximo vídeo, né? Mas também eu vejo que às vezes não, são duas coisas diferentes, né? Por exemplo, uma coisa interessante com Neil Maxwell, que ele nasceu, morreu e foi ordenado apóstolo no mesmo mês. E como a gente vê as coisas em ordem, não por ano, mas por dia do ano, dia e mês, esses três fatos ficaram no mesmo mês, em semanas diferentes. E aí, preparando os vídeos, separando os assuntos, eu me confundi um pouco. Mas saiu tudo certo. E se tem uma coisa que vocês sentiram falta, você não falou disso, digam que eu vou procurar, de alguma forma, remediar isso. Isso é uma coisa que vocês não sabem a data, mas querem saber quando foi que aconteceu tal coisa. Me ligam que eu vou procurar para incluir, eu posso informar vocês, tá bem? Então vamos lá para ver o que é que aconteceu na história da igreja nesses dias. 30 de julho de 1837, foram batizados os primeiros conversos da igreja na Grã-Bretanha. Já falei dessa primeira missão, né, de alguns santos na Grã-Bretanha, e esse dia, 30 de julho, foi quando foram batizados os primeiros conversos. Esse primeiro aqui, deixa eu só. Não, esse primeiro converso, o nome dele é George Watt. Watt. É W-A-2-T, eu não sei bem como é isso. Ele foi batizado no rio Ribble, eu acho que é assim, na Inglaterra mesmo. Os primeiros missionários tinham chegado lá algumas semanas antes. Eram Heber C. Kimball e Orson Hyde, com alguns outros membros, né? Mas eles dois eram membros do Corpo dos Doze, estavam presidindo essa missão na Inglaterra. Foi a primeira da igreja, né? Primeira missão, primeira organização da igreja chamada missão. Muitas pessoas saíram em missão como missionários, mas a primeira organização da igreja com esse nome foi essa. E esse converso, George Watt, ele foi, ele migrou para os Estados Unidos, né? Como quase todos. E ele foi essencial para o progresso da igreja nessa época. Ele acompanhou os santos durante a história de Kirtland, Nauvoo, foi para o oeste, ele serviu como secretário de Brigham Young, ele foi um grande escrevente, escrivão para a igreja, né? Ele registrou muitas histórias importantes, ele foi editor de um jornal, enfim, foi uma pessoa muito importante, né? E foi não sei exatamente se ele foi a primeira pessoa, mas ele esteve nesse primeiro grupo. Em total foram 8 pessoas, foram 9 pessoas. E ele foi uma dessas 9 pessoas, né? Ele e mais 8. Também 30 de julho, mas de 1844, morreu Samuel H. Smith. Se não me engano, é Harris Smith, né? Não tenho certeza. A causa da morte dele até hoje é meio controversa. O registro falava de uma febre,
alguma coisa assim. Porque existem muitas doenças realmente nessa região, é, causadas por várias razões, por exemplo, febre tifoide e outras coisas. Um dos irmãos dele, William, disse que ele tinha sido envenenado por uma pessoa. Só que ele disse isso querendo que a Brigham Young tivesse encomendado a morte de Samuel Smith, o que não foi verdade. Inclusive, nessa imagem aqui, vocês podem ver esses cinco homens da família Young. Um deles é Brigham Young, esse nome é Phineas. Phineas foi batizado por Samuel Smith, foi ensinado por ele. Samuel chegou a ensinar Brigham Young, mas não se batizou, né? Brigham Young demorou um ano ainda para decidir batizar-se. Samuel Smith foi o primeiro missionário da igreja e a morte dele, é, mesmo tendo essas controvérsias de qual foi exatamente a causa da morte, o que estaria por trás dessa causa da morte, aparentemente natural, ele é também considerado um mártir, junto com seus irmãos. Lembrem que Joseph e Haydn faleceram algumas semanas antes. Quando Samuel ficou sabendo, ele já estava na cidade, né? Ele tinha viajado, ele estava doente já há um tempo. A morte deles deixou ele muito abalado. Ele já tinha sofrido perseguições também, também sofreu as mesmas coisas, né? Foi torturado em público, de várias formas, foi espancado, ele sofreu várias coisas também, várias humilhações, foi preso em algumas ocasiões. E ele acabou morrendo. A mãe dele, Lucy, ela dizia que foi por causa da morte dos irmãos. Isso afetou muito ele, como ele já estava doente, piorou. Enfim, a gente não sabe exatamente tudo, mas tá aí. E ele foi apelidado de o missionário dos profetas, porque com o serviço missionário dele, ele ajudou não só Brigham Young, mas também outros futuros profetas, John Taylor e o Woodruff, a serem batizados. Ele preparou o caminho, né? 30 de julho, faleceu Melvin J. Ballard, que serviu como membro do Coro dos Doze. Ele está aqui nessa imagem preto e branco, né? Aqui abaixo, o atual presidente interino do Coro dos Doze, Melvin Russell Ballard, neto dele. Melvin J. Ballard é o avô paterno de Melvin Russell Ballard. E essa placa aqui está numa pedra, num monumento em Buenos Aires, no Parque 3 de Fevereiro, em Buenos Aires, porque nesse parque, não exatamente nesse lugar, nesse ponto específico, porque o parque sofreu algumas mudanças, mas em 1925, 25 de dezembro, Natal de 1925, Melvin J. Ballard, apóstolo, dedicou a América do Sul para a pregação do Evangelho. Ele foi mandado aqui pela primeira presidência para ser presidente da missão sul-americana e abrir o trabalho missionário aqui, né? Ele chegou, se não me engano, dia 6 de dezembro em Buenos Aires, porque já tinha membros da igreja lá que entraram em contato com a sede da igreja e havia outras questões favoráveis também para isso, para esse lugar nesse momento. E essa frase, que a paz reine nestas nações, é um trecho da oração da bênção dedicatória, né? Essa ordenança de dedicação. Interessante que ele passou pouco tempo aqui, ele chegou no começo de dezembro, em julho assumiu o novo presidente da missão, o presidente Stoff, que foi quem mandou os primeiros missionários da igreja para o Brasil, mas ele deixou também uma profecia. Antes de voltar para casa, na reunião de testemunhos, ele deu um discurso, e um sermão, né, e ele falou uma frase que a obra do Senhor ia crescer lentamente aqui, vai ser como o girassol que cresce rapidamente e logo no outro dia fenece. Mas seria como um carvalho que de uma pequena semente se torna uma grande árvore forte, né? E um dia a missão sul-americana seria uma das mais fortes da igreja, seria uma grande potência na igreja. E isso está se cumprindo. Cada vez mais a gente vê isso sendo realidade. Dia 30 de julho do ano 2000, para James E. Fausto, segundo conselheiro na primeira presidência com esse templo belíssimo, templo de Oklahoma City, Oklahoma. Vocês sabem que nos Estados Unidos e Canadá,
Os nomes dos templos é o nome da cidade e o nome do estado, ou província, se for no Canadá, né? Não é o nome do país, porque acho que tem tantos lá, né? Ia ficar complicado. Nos outros lugares do mundo é cidade e país. Dia 31 de julho de 2004, faleceu David B. Hake, que serviu como membro do Quórum dos Doze. Ele já estava bastante idoso, né? Inclusive, não sei se foi na última conferência geral dele, mas com certeza foi uma das últimas. Ele não chegou a discursar na conferência, porque ele estava muito mal. Ele chegou a dar um testemunho, porque o presidente Hinckley, que era o presidente da igreja na época, né, pediu a ele para ele dar um testemunho. O presidente Hinckley foi discursar, ele não conseguia nem falar muito tempo, porque ele conseguia ficar em pé muito tempo, e mesmo se foi convidado e deu um testemunho lá, umas palavras pequenas ao lado de presidente Hinckley, e assim encerrou. Ele faleceu com 97 anos. Foi até aquela época o apóstolo que ficou mais tempo vivo, né? Sem superar um presidente da igreja. Teve outros presidentes da igreja que também viveram bastante. Mas ele faleceu com 97 anos, foi muito. Agora vamos para o mês de agosto. Esse acontecimento aqui não tem uma data, um dia específico, né? Tem um link que eu já mostrei para vocês algumas vezes, no Church News, tem esse site tem uma matéria, uma publicação, fazendo a cronologia da história da igreja. Essa informação eu encontrei lá. Em 1988, em agosto, eles não dizem qual foi o dia especificamente, mas eu presumo que seja. A gente tem que contar como se fosse dia primeiro, talvez, mas eu coloquei antes de qualquer data. A igreja comemorou a realização de mais de 1 milhão de vestiduras vicárias, né? Já pensou 1 milhão em 1988? Quantos templos tinha em 1988? Não sei. Acho que não tinha nada comparado a hoje, né? Eu sei que o templo número 100 da igreja foi dedicado no ano 2000, né? E hoje a igreja tem tem 170, eu acho. Então, com certeza, eu acho que a gente já deve ter passado em 2 milhões, viu? Eu imagino que sim. 1º de agosto, em 1999, o presidente Hinckley dedicou o primeiro templo do Equador, o templo de Guayaquil, Equador. Templo muito bonito, olha. 2 de agosto, foi dedicado o condado de Jackson, no Missouri, como terra de Sião. Quem fez a dedicação dessa terra, desse condado, foi Sidney Rigdon, conselheiro na primeira presidência, mas na reunião, Joseph Smith estava presidindo a reunião, mas quem fez a cerimônia em si mesmo foi Sidney Rigdon. Aqui vocês podem ver alguns condados no oeste do Missouri. Aqui em cima, o condado de Davis, onde tem Adão Diamant. Ah, aqui em Caldwell tem Far West, Rounds Mill. Condado de Clinton, condado de Clay, onde fica Liberty. E o condado de Jackson, onde fica a cidade de Independence. É tudo pertinho. Cada condado desse é uma região política administrativa, é uma divisão dos estados americanos, um conjunto de cidades, que não tem uma autonomia política. Eles, na verdade, são um grupo de cidades. E as pessoas dessas cidades se juntam para tomar decisões é, pelo bem de todos, né? Pelo menos essa é a ideia. 2 de agosto de 1985, foi publicado o novo inário da igreja. Novo até hoje, né? Em 2018, foi anunciado que a igreja ia fazer um novo inário. Um novo inário geral e um novo inário para as crianças. Até hoje a gente está esperando. Porque nós ainda usamos o inário de 85. É o mesmo, né? Passou por algumas revisões mas não para mudar ou acrescentar ou tirar hinos. Ah, foi mais para uma questão de atualizar direitos autorais, que vencendo prazos, a igreja tem que
fazem novos contratos para poder usar isso. Mas os hinos são os mesmos, desde 85. Eu tive um companheiro de missão, meu primeiro companheiro de missão, o The Rouse, do Arizona. Ele disse que uma tia dele tinha escrito um hino e mandou para a igreja, né, para o departamento de música da igreja, eu acho, ou de publicações, sei lá. E ela recebeu depois, uns meses depois, eu acho, uma carta, dizendo que o hino dela tinha sido aprovado, tinha sido aceito, mas ia ser incluído no próximo inário da igreja, mas eles não tinham previsão de quando sairia esse inário. Até hoje a gente não tem. Quando será que sai esse inário? Digam aí o que é que vocês acham. Eu estou curioso para ver. 3 de agosto, Joseph Smith dedica o terreno do Templo de Independence. Foi o primeiro templo que a igreja iria construir em Independence, que seria a cidade de Sião, Templo de Sião. Porém, foi o único templo que a igreja nunca conseguiu construir. Acredita? É, bem, pelo menos é coisa dos que foram anunciados, né? Porque ainda vão ser construídos, mas a igreja não é que não conseguiu esses novos. Mas esse aqui, Independence, a igreja nunca conseguiu construir. Esse terreno aqui que vocês podem ver, esse prédio aqui é um templo, vamos dizer assim, da Comunidade de Cristo, que é o novo nome da igreja reorganizada. Aqui, se eu não me engano, é um centro, uma sede de estacas, aqui já não sei o que é. O terreno original incluía tudo isso e um pouco mais. Mas tem muitas outras coisas aí, né? Tem um centro de visitantes também da nossa igreja, tem outras coisas da igreja organizada e tem e o terreno também foi desmembrado e tem outras propriedades também por aí. É um terreno bem grande. 4 de agosto, o primeiro Conselho dos 70, primeiro eu vou ler, depois eu explico, tá? Inaugura o Biro de Informação e Literatura da Igreja, na Praça do Templo, o primeiro centro de visitantes da igreja. Hoje vocês podem ver aquele centro de visitantes em São Paulo, né? E outros que existem. Na igreja tem alguns dos Estados Unidos, tem um no México, em Roma, sei lá onde mais. É, esse aqui foi o primeiro de todos esses. Mas vamos pelo início. Primeiro Conselho dos 70, o que é isso? Hoje, o que a gente chama de Presidência dos 70, nessa época era chamado de Primeiro Conselho dos 70, né? Iguais em autoridade que a primeira presidência fora dos 12. Não existia outros 70 autoridades gerais, só esses 7 formavam o primeiro Conselho dos 70. Todos os outros 70 estavam organizados em quóruns, espalhados pelo mundo, mas com 70 membros, né, independente de qual ala o Estado fizesse parte, e eram presididos pelo primeiro Conselho dos 70, supervisionava todos eles. Os 70, até o ano 85, eu acho, eles tinham uma única função, pregar o Evangelho, né? As estacas tinham três. Primeiro, como eu disse, eles estavam organizados independente de estaca. Depois passou a ter um quórum em cada estaca, né? E depois deixou de existir as estacas, esse só nível é, geral. Ou regional, né? Como hoje em dia tem. As estacas tinham três quórums. Quórum de élderes, não era por ala antigamente. No 85 já era por ala, mas antes era por estaca. E esse quórum era responsável por ministrar os membros da igreja, programa de mestres familiares. Depois passou a ser chamado isso, de um nome maior, de fortalecer os santos, os membros. É, tinha um coro de sumos sacerdotes, que era responsável pela obra genealogia, o trabalho do templo, né? Que passou a se chamar depois de redimir os mortos. E um outro coro na estaca, que era o coro dos 70 das estacas. Homens ordenados em ofício de 70 que era responsável pela obra missionária, pregar o evangelho, né? Por isso que o povo falava que tinha três missões na igreja, que nunca existiu. Existia uma missão na igreja que se realizava por meio de três coisas, três ênfases, né? Que são essas.
Enfim, o primeiro conselho de 70 era o responsável por dirigir a obra missionária da igreja no mundo todo. E eles criaram isso aqui. É como se fosse um quiosquezinho, né? Eu acho, um coreto, sei lá que nome teria isso. Octágono, em forma de octágono. E aqui tem o nome, Church Literature Bureau of Information. Ou Bureau of Information and Church Literature, não sei em que ordem, depende da ordem que a gente for ler isso aqui. Era muito pequeno na Praça do Templo, mas foi o embrião dessas grandes coisas que nós temos hoje. Inclusive a missão da Praça do Templo, né? Isso aí também começou dentro desse Bureau de Informação e Literatura da Igreja. Tinha livros aí, folhetos, onde alguns membros designados, itam nesses 70, explicavam para a igreja, para os visitantes, era muito interessante. Também, agora, né, no templo de Apia Samoa, foi dedicado em 1983, no dia 5 de agosto, por Gordon B. Hinckley, segundo conselheiro na primeira presidência, né? Hinckley, desde quando era segundo conselheiro na primeira presidência, já estava dedicando tempo, já estava batendo recordes, né? E esse fato é interessante. Eu falo muito dos templos, né? É, cada dedicação, e vai ter muito mais até o final do ano. Eu vou mencionar todos. Mas é porque realmente isso é importante. Às vezes, a gente talvez não saiba ou não ache o templo tão importante. Mas quantas pessoas não receberam suas investiduras, seus batismos aí? Quantas famílias não foram seladas desse ou do outro lado do véu? Cada templo é importante. Cada recomendação válida para o templo é importante, né? Cada missionário do templo é importante. Cada vez que a gente frequenta o templo, a gente está fazendo a obra do Senhor. Esses foram os dados que eu pude encontrar essa semana para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado, espero que assistam os vídeos anteriores. Se não assistiram, espero que continuem assistindo os próximos e conto com vocês na próxima semana. Muito obrigado e até mais.